Olá, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é Ismael. Hoje nós vamos ter uma resenha muito bacana, né, com nosso amigo, pastor Jonatas Fernandes, que é pastor na Maranatha Church. Eu não vou dar muitos detalhes ainda sobre isso, né, vou pedir que ele se apresente depois. Então é isso aí, eu vou chamar o pastor Jonatas, né, a galera tá entrando, eu sei que o pessoal vai entrando devagarinho, né, mas vou chamando ele já pra gente poder trocar essa ideia aí. E aí, irmão? Tá me ouvindo? E aí, tô te ouvindo sim, tudo certo, tá me ouvindo bem? Quero te agradecer primeiramente por estar se colocando à disposição para conversar com a gente aí, né? Certamente é uma pessoa com vários compromissos também. E assim, a gente iniciou, né, só para te situar um pouquinho aqui também, a gente iniciou com essas resenhas aí, logo que iniciou esse período de pandemia e tudo mais, de Covid, a gente pensou lá no início, né, que talvez algumas pessoas iam estar em casa, né, iam poder participar. E a gente começou a fazer essas entrevistas com a galera aí, né? Com algum pessoal da nossa igreja, né? Pessoas de fora também. Então a gente já teve várias entrevistas bem bacanas, assim, né? E hoje, que bom que tu te colocaste aí também à disposição para conversar conosco, né? E aí, Convidou a irmão? galera ali também para participar. Só para avisar o pessoal que está entrando agora, né? Isso aqui também vai estar disponível posteriormente no YouTube, tá? Então, se de repente chegou ali, não vai conseguir assistir até o final, vai poder também encontrar isso aí no YouTube futuramente. Jonatas, posso te chamar assim então? Claro, irmão. Que isso? Tamo junto. Olha só, poderia se apresentar para nós aí, por favor? Quem é o Jonatas Fernandes? Bom, sou aqui do Rio de Janeiro, né? Pastor da Maranatha Church em Ilha de Guaratiba. Faço parte dessa igreja local há mais de 20 anos, né? Nós já estamos indo para 22 anos aqui. É, Meu pai preside as igrejas maranatas no Rio de Janeiro e alguns lugares dentro do Brasil e fora do Brasil. Nós temos um coração muito missionário, né? A gente acredita que o que a veia principal assim da nossa igreja é o suporte aos missionários e também a alcançar as nações, levando o reino de Deus. A gente também está, como a gente está num processo de transição dentro da nossa igreja local, eu ainda sou o líder dos jovens do Risco Zero, né? O Risco Zero é o nosso grupo jovem da nossa igreja local. E também nós andamos no segundo braço, né, que é a Arc Brasil, né? Nós temos trazido para o Brasil essa associação de igrejas em relacionamento, que provavelmente a gente vai conversar um pouco mais no final sobre ela. E basicamente isso, sou formado em relações internacionais, fiz o bacharelado em relações internacionais e também bacharelado também em teologia pela Christian Life College e pela University, Bacharel University, que também é uma dos braços também da Christian Life também. Então a gente está. Aí eu estou basicamente nessa formação e cuidando agora da galera aqui na Ilha de Guaratiba aqui. Que interessante, cara. Só para a gente se situar um pouquinho aí, para mim é uma dúvida, e inclusive a Ana não tinha certeza sobre isso, eu tive até que dar uma pesquisada. Ilha de Guaratiba é Não é um bairro ou é uma parte de um bairro que fica dentro de Guaratiba, que fica dentro da cidade do Rio de Janeiro? Dá para contextualizar um pouco isso aí pra gente? Porque para mim é um pouco confuso, assim. Dá sim, irmão, dá sim. A primeira coisa, a Ilha de Guaratiba não é uma ilha. Todo mundo pensava assim, né, quando a Ilha de Guaratiba estava bem escondida ainda, as pessoas achavam que era uma ilha. Mas na verdade, é algo cultural da nossa região, porque um grande dono de terras aqui, há muitos anos atrás, se chamava William de Guaratiba. E na linguagem popular era seu William, seu William, seu William, e ficou seu William. Aí do William Olha só. faz parte faz parte do bairro de Guaratiba. Então, na verdade, nós temos aqui próximos a Ilha de Guaratiba, que é bem colada ao Recreio dos Bandeirantes aqui no Rio de Janeiro. Temos a Uhum, Barra de Guaratiba, que é bem na região ali da Restinga da Marambaia. E na uhum. da Restinga da Marambaia, que é aquela reserva, né, do Exército, das Forças Armadas, né, tem a Pedra de Guaratiba. Mas a gente também tem, dentro da região, tem Jardim Maravilha, tem outros bairros que compõem esse grande bairro de Guaratiba, no Rio de Entendi. Janeiro. Que interessante, hein? Que história interessante.
Mas é isso aí, faz todo sentido agora para mim. Mas a igreja, ela sempre esteve aí, a matriz de você sempre esteve aí no mesmo endereço ou vocês foram mudando? Como é que foi? Então, a história na verdade foi assim, a gente basicamente, a gente foi uma igreja que foi crescendo de forma muito pelo direcionado pelo Espírito Santo, sabe? Então, na verdade, o trabalho começou lá no Tanque, no bairro Tanque, no Rio de Janeiro, e aí daquele lugar se levantaram alguns pastores lá atrás, isso já é quase 40 anos atrás. E pastores Uhum, abriram trabalhos em outros lugares, outros bairros do Rio de Janeiro. Então, na verdade, a Maranata ela nunca tinha tido uma sede. A gente não considera sede, assim, mas o que aconteceu foi que, numa conjuntura bem particular, em 1998, em abril de 1998, o meu pai, que é basicamente presidente do Concílio das Igrejas, veio para poder dar um estudo bíblico pela manhã. Só que estava acontecendo um problema dentro do terreno da igreja, é, entre o proprietário e a igreja. Meu pai foi tentar ajudar. Para evitar qualquer tipo de conflito, a solução daquele dia foi que na outra semana nós teríamos que sair do prédio. E aí fomos para um terraço. E aí do terraço ficamos ali 1 ano e meio. E aí, com a necessidade de acompanhar a igreja nesse processo tão doloroso que foi, meu pai sim. ficou, mas na perspectiva de ser 1 ano, 2 anos, até abaixar a poeira. E aí meu pai, juntamente com a igreja, começou a observar, compramos uma terra e ali montamos a igreja, só que os 2 anos do meu pai está há 22 anos já. Olha só. Pelo fato de ser assim a liderança das lideranças, a gente acaba considerando como se fosse de fato a sede, mas nunca foi o intuito de implantar a sede em Ilha de Guaratiba. Foi muito o mover do Espírito Santo mesmo, que Deus tinha para esse lugar e assim também para a nossa vida, para a nossa família, né? Sim, muito interessante. Explica para nós aí quem é que é o teu pai, quem é a tua mãe, para quem está chegando aí também. Meus pais são o apóstolo Eduardo Fernandes e a apóstola Verônica Fernandes. Eles são na verdade, assim, os fundadores, né? Eles caminharam por alguns anos, assim, quando meu pai se converteu com a missionária Maranata, né? A Igreja Missionária Maranata, do pastor Paulo Brito. E aí, depois de algum tempo, meu pai começou a caminhar, juntamente com outros irmãos, saiu desse trabalho. E aí, sim, no trabalho do tanque, que começou a se consolidar, o intuito, o objetivo principal não era nem montar uma igreja, mas era, sim, reuniões. E essas reuniões começaram de forma muito intensa, porque eram cultos de segunda a segunda. O intuito mesmo Sim, eram jovens que queriam ter a presença de Deus, queriam evangelizar, queriam buscar a presença de Deus, louvar o Senhor, enfim, congregar. Só que esse trabalho dentro de uma garagem lá no tanque acabou crescendo. E aí meu pai hoje já está mais de 40 anos no ministério, tem sido assim também um canal de muita bênção, não só na minha vida, na vida da nossa igreja local, mas também em muitos lugares, dentro e fora do país, sabe? E minha mãe tem sim, acompanhado meu pai nesse processo desde o início. Então, sim. o meu pai é o presidente desse Ministério Maranata, e aí é basicamente isso. Interessante, cara. Só pra gente. Quantas igrejas vocês têm hoje aí? Tu falaste que vocês têm mais algumas, né? Como é Sim, que, como é que funciona aí? falando assim por alto, eu acho que assim na região do Rio de Janeiro e em Minas Gerais também, que nós temos também do Pastor Ricardo, em Recreio, no bairro Recreio, em Minas Gerais, a gente tem em torno de 8 trabalhos, 8 igrejas, fora as igrejas que estão fora do país. Nós temos uma igreja sendo consolidada na Itália, nós temos um trabalho em parceria com a igreja na Espanha, e o ministério ainda não é Maranata, mas a gente tem um pastor que era o pastor da Ilha de Guaratiba, o pastor Evaldo, tem caminhado conosco. Então, em breve, nós estaremos implantando um trabalho na Espanha. E o principal Uhum. alvo desse trabalho é uma base missionária de apoio a missões na Europa. Nós temos também com o pastor Manuel no Peru. E também não podemos esquecer do projeto que nós temos junto com o pastor Antônio e sua família em Moçambique. Esse projeto em Moçambique, que é uma Maranata, ele surgiu justamente dessa conexão com o pastor Jocildo e pastora Eva, que são pastores locais em Corunha, que é no norte da Espanha. Uhum. Então, basicamente, Interessante, é assim, a gente interessante. tem, na verdade, outros pastores que a gente chama de cobertura, né? Que é no Uhum. sentido de caminhar junto. Então, a gente tem pastores que não são, e a gente não cria muito essa mentalidade que tem que ser maranata. A gente quer mesmo sentar à mesa e ter comunhão. Então, dentro do nosso
do nosso ambiente de influência, de reino, de caminhar junto, a gente tem outras igrejas de outros pastores muito queridos, mas que não são Maranatha Church. Eles têm a sua bandeira, a sua denominação, a sua liturgia local, e que isso nada interfere, na verdade, na nossa comunhão, como Sim, igreja de Cristo, né? sim. É muito importante isso aí. Muito importante mesmo. Sabe que, fazendo um comentário, eu acho que a primeira vez que eu encontrei com o teu pai foi em Roma, cara. Isso. Eu acho Nossa, que foi sim. Teu pai pregou, foi isso aí, exatamente isso. E eu fui encontrar o apóstolo Aloysio, a pastora Luiziana lá, né? Já estava conversando com a Ana e tal, a gente já tava orando, né? Foi uma situação bem interessante, né? tava tudo Marcante encaminhado. para mim, marcando território. Me É, desloquei, né? Olha só, me desloquei nossa, geograficamente. Eu saí da Inglaterra e fui até a Itália para encontrá-los, né? que homem de visão. Mas enfim, né? Teu pai é uma bênção, tua mãe é uma bênção, tua família, né? Felizmente a gente tem a oportunidade de se encontrar e de caminhar juntos, né? Como tu mesmo colocaste aí, né? Vocês inclusive têm outras igrejas que caminham junto com vocês e que também não são Maranata. E eu acho que o evangelho, né? O espírito do evangelho é justamente esse, né? Que a gente Exato, caminhe juntos, né? E a gente vai estar exato. falando um pouquinho mais disso ali mais à frente também. Mas uma coisa que me chamou a atenção, cara, eu não sabia que a tua formação é em relações internacionais, Pô, mano, né? a história é bem doida. Assim, Deus sabe todas as coisas. Eu fiz esse curso, na verdade, eu queria ser policial federal, cara. E aí eu falei, Olha cara, só. o que eu posso fazer? Aí eu sabia que precisava do concurso superior. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer, vou procurar algo assim. E, cara, eu não sirvo muito para compartilhar certas coisas com jovens. Eu falo isso porque na minha vida algumas coisas foram muito sobrenaturais, sabe? Então, Uhum. quando algum jovem pergunta assim, poxa, John, eu estou muito preocupado com a minha, para onde que eu vou na faculdade? Falou, cara, eu não posso contar minha experiência, porque minha experiência foi assim. Eu falei, Senhor, me abençoa, me dá um direcionamento. Eu abri o computador, escrevi, eu não lembro o que, entrou assim, curso de Relações Internacionais. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Então, assim, na minha vida foi muito sobrenatural, mas eu não tinha intuito nenhum em fazer. Eu tinha um propósito de ser policial federal. E aí, dentro do curso, Deus começou a me direcionar para várias paradas muito doidas, assim. Aí eu pensei em diplomacia, sabe? Falei, cara, Sim, eu vou estudar para ser diplomata. Porque eu sempre tive a vontade de ajudar missionários, sabe? Ajudar bases missionárias. Eu falei, cara, se eu entrar sim. para trabalhar para o governo, para instituições internacionais, eu posso ajudar. Mas não sei se tem espaço para compartilhar isso aqui, mas é porque Manda ver, vai lá. então, assim, eu tive uma experiência assim, porque alguns jovens passam por isso, né? Se formam e falam, e agora, cara? O que eu vou fazer, cara? E aí eu tive um carinho muito grande de Deus, assim, porque eu percebi que ao mesmo tempo em que eu buscava uma carreira na área de comércio exterior, queria trabalhar com empresas multinacionais, ao mesmo tempo eu andava na confusão de jovem, né? Assim, eu falava, mas eu quero ser diplomata e tal. Eu comecei a perceber que Deus estava querendo me tornar diplomata do reino dele, sabe? Sim, E aí, na hora que eu estava fazendo a minha monografia, eu fui para Israel em 2008, eu fiz, e minha conclusão de curso foi a formação contemporânea geopolítica do Oriente Médio. E olha aí eu, só. e aí eu estudei sobre a mudança do território da política, né, de Israel com seus vizinhos, enfim. Quando eu estava terminando, assim, na semana de entregar, assim, um homem de Deus procurou meu pai e falou assim, ó, eu estava orando aqui, Deus falou do seu filho, sabe? Fala pro seu filho que agora ele não está entendendo por que ele está fazendo essa monografia, mas daqui a alguns anos ele vai entender e existe um propósito pelo qual ele fez esse curso. Assim, o cara não tinha nada a ver comigo. E aí, Sim. desde cá, assim que eu terminei, eu ingressei no comércio exterior, empresa, mas Deus já me tirou de lá, sabe? E me colocou no reino, tipo, eu não via como. Eu não tinha nem como ser policial federal, cara. Como é que eu ia atirar nos outros, cara? Tipo, eu amo cuidar de vida, assim, eu não teria condição. Hoje eu vejo que na flor da juventude a gente pensa em algumas coisas assim, sabe? Admiro quem tem essa vocação, mas a minha vocação é salvar vidas, sabe? Não que por ela É, não se salve, mas eu não sim. imaginaria andando com uma arma agora e dando essa a minha É, armamento mas é essa, é a é Bíblia. curioso o jeito que Deus faz as coisas, né? De fato, né? A gente realmente não sabe, né? Eu também. Eu fiz o curso de história, mas também durante um tempo eu pensei, vou fazer jornalismo, e acabei indo para a história, né? E agora eu vejo que tem tudo a ver também com a linha que eu estou seguindo no ministério também, né? Eu tenho, né? Tô seguindo em cima disso também. Mas é interessante, né? Porque onde é que tu estudou as relações Eu fiz, internacionais?
Eu fiz na Estácio do Sá mesmo, fiz na Na Estácio. Estácio? Ah, Na, legal. na minha época, ou era a PUC, ou aí a PUC não dava, né, irmão? A PUC tava bem complicado. Porque a Federal, a Universidade Federal não tinha o comércio exterior, sabe? E eu queria Sim, muito trabalhar. Na hora que eu entrei, eu queria muito trabalhar na parte de comércio exterior. Era mais na parte diplomática, que é a PUC também. Agora não, né? É porque a gente já tá ficando velho. Mas há uns sim, 10 anos atrás, aí a PUC abriu também para comércio exterior. Mas na época só tinha sim. fácil de mesmo. Ah, interessante. E a tua formação então ministerial, tu foste aos Estados Unidos para estudar, é isso? E foi sim. Eu tive a oportunidade com o presidente da faculdade cristã, né, a Christian Life College, do pastor Harry Schmidt. Ele veio para o Brasil porque nós temos também essa aliança na verdade é um sonho nosso, né? A gente conseguiu implantar nas igrejas locais é, uma faculdade de teologia, sabe? Uma sala de ensino onde as pessoas podiam se formar em 2 anos ou 4 anos no estudo da teologia mesmo, ser bacharelado ou apenas 2 anos, né, o curso. Mas nosso sonho é realmente levantar um prédio, sabe, em alugar um lugar bem legal assim e chamar professores e começar a preparar essa galera para ter um conteúdo mais profundo das escrituras. E nessa Sim. época, 2005, eu fui, na verdade minha irmã já tinha ido um ano antes, aí eu fui para lá, fiquei quase um ano lá, mas bateu muita saudade da igreja, sabe? Senti muita Uhum. falta da comunhão. E aí voltei. Aí eu terminei aqui mesmo, sabe? Terminei. Sim. E aí, eu acho que 3 ou 4 anos depois, eu fiz mais uma faculdade para complementar. Já tinha feito bacharelado, mas eu fiz mais para poder atualizar a teologia também, o estudo da teologia. E aí eu sou Sim. formado também pela Christian Life College. Ah, legal, cara, muito legal. Que cidade que fica mesmo nos Estados Unidos? É Chicago, Christian Life College, a sede fica em Chicago, em Mount Prospect, né? Que não é no centro da cidade de Chicago, na verdade é no estado de Illinois, é Mount Prospect, é uma cidadezinha, não é uma cidadezinha, né? Mas não é tão longe da cidade não é tão longe do centro da cidade de Chicago, é em torno de 1 hora assim de trem, 1 hora não, 40 minutos de metrô, na verdade. Mas é Uhum. uma área bastante legal, uma área bem organizada assim, mas é muito frio, e aí o choque cultural também me atrapalhou um pouco. Mas foi Sim. fundamental para o meu amadurecimento, sabe? Muito para aquilo que Deus estava me direcionando para os anos seguintes, sabe? Foi bênção. Sim. Foi, Com quantos anos você foi para lá? foi com 18. Foi com Olha 18. só, bem novinho, né? Foi novo, pô. E aí voltei um ano depois e já ingressei na faculdade. Da faculdade já noivei, do noivei já construí a casa, da casa já casei, irmão. Olha só, uma coisa atrás da outra. Foi, mano. Quando eu pisquei o olho, já tava com 25. Não, aí depois que eu casei, 2 anos depois, aí fui consagrado pastor. Quando eu pisquei, já era pastor. Voou, mano, voou. Esses anos voaram, mas foram anos de plantio, mano. Que Sim. hoje são fundamento, assim, a base daquilo que hoje eu e minha família temos caminhado. E glória a Deus por isso, sabe? Sim, não, muito interessante. Até falando isso aí, né? Tem alguns jovens nos assistindo e alguns vão assistir depois, né? Que Deus não chama desocupado, né, cara? A gente tem que estar É, sempre batalhando, né? A gente tem que estar sempre buscando as coisas do reino e as coisas vão acontecendo. Tem gente que acha que, vou ficar ali paradinho, com a mão assim só e as coisas vão acontecer. Não, Deus quer que a gente trabalhe, né? Deus tem propósito para nós. Né? Tu correu é, atrás, foi atrás de faculdade, foi estudar fora, né? Isso aí tudo foi um esforço, certamente, né? claro, claro, mano. E assim, foi carinho de Deus mesmo, sabe? Eu acho que Deus estava preparando mesmo para um tempo que me amadureceu muito, me fez enxergar, assim, é muito importante você às vezes sair do seu cenário local. Eu acho isso importante até para quem está vivendo isso aí, vendo, assistindo, a gente colocar isso diante de Deus, porque quando a gente sai da nossa localidade, assim, Deus abre nosso horizonte, a gente começa a enxergar as outras culturas, sabe? Ter uma Sim, cosmovisão ampliada, sabe? Você consegue enxergar as coisas com muito mais propósito, assim. A gente começa a enxergar da forma como Deus nos ensina a enxergar. Não só sim, dentro do furacão, mas tentar sair um pouco assim, desse cenário. E isso protegeu muitos momentos da minha caminhada, sabe? Foi sim. importantíssimo, assim, esse tempo de formação, de plantio, sabe? E hoje eu posso, graças a Deus, colher o fruto já nesse tempo, já também alguns frutos desse período de como você compartilhou, quanto é importante a gente estar em pleno movimento, permitindo Deus te levar. A palavra fala que o Espírito sopra, né? Não sabe de onde vem nem para onde vai. E é muito bom, Exato. guiado pelo Espírito Santo no desconhecido, mas caminhar pela fé, né? Exatamente. Mas aí, quando que tu te tornaste pastor? Como é que aconteceu isso aí?
2013, mano, minha vida assim foi meio complicada nesse sentido, porque assim, como eu cresci dentro dessa conjuntura pastoral, né, sempre caminhando com liderança desde pequeno, né, eu sempre presenciei muitos homens fiéis, mulheres fiéis e também vi muitos equívocos do próprio corpo de Cristo, pessoas equivocadas, sabe? Pessoas Uhum, que muitas vezes caminhavam junto até o ponto de interesse. Depois que o ponto de interesse era alcançado, as pessoas se desligavam, rompiam. E esse ambiente que quem é filho de pastor ou caminha dentro de um cenário da família de lideranças, presencia isso quase todos os dias. As pessoas dentro do corpo da igreja, elas estão ali vivendo os dilemas umas das outras, mas na maioria das vezes elas estão concentradas em resolver suas questões pessoais, sabe? uhum, E a liderança absorve tudo, sabe? Então eu estou explicando isso porque quando chegou o tempo, o próprio concílio da igreja, por já estar desenvolvendo juntamente com a minha esposa um projeto bem legal com jovens e ter participação efetiva em algumas outras igrejas, os pastores mesmo perguntaram assim, pô, quando é que ele vai ser consagrado? A gente vê nitidamente, sabe, o concílio das igrejas entenderam que eu já estava caminhando num processo sadio e natural para exercer o pastorear, né, o pastoreado. uhum. Só que eu rejeitei, mano. Quando meu pai conversou comigo, eu falei, não, aí é a minha imaturidade, né? Que muita gente acaba podendo também experimentar essa imaturidade. A gente fala, Sim, não, eu quero provar, eu vou provar que eu não preciso de cargo para poder. Pô, isso, na verdade, era a minha alma expurgando todo o meu ressentimento de ver muitas das vezes as pessoas perdendo a essência por causa de cargo, mano. Eu não sei se você sim, já claro. presenciou isso, Ismael, mas as pessoas são tão piedosas, tão misericordiosas, tão próximas. E aí, quando sobe, muitas das vezes, subir entre aspas, né? Uhum, Sobe claro. no patamar eclesiástico, elas já mudam, se tornam, às vezes, soberbas, fechadas, É. distantes. Então, toda essa minha repulsa em relação a essas coisas, eu coloquei, falei, cara, não, eu quero provar. Eu falei isso mesmo, eu lembro dessa frase, falei, eu não imagino como é que meu pai absorveu isso na hora, deve ter dado, tipo, botado a moça na cara, tipo, eu falei, cara, eu quero provar que a gente pode ser influente sem cargo na igreja. Nossa, assim, sabe, meio Sim. revolucionário. Aqui. Mas aí o pai me matou, porque ele falou assim, cara, você não entende, primeiro, o que é plano de Deus sobre sua vida e sobre a autoridade que Deus quer colocar sobre tua história para que você venha alcançar aquilo que Ele quer que você experimente, que você possa também levar o reino em áreas que você hoje não tem essa autoridade. Sim. Foi um soco, eu falei. Aí eu comecei a entender que não era que a minha imaturidade, eu julgava conhecer o pastor, o ser pastor e eu não sabia nada. E aí, quando eu fui consagrado em 2013, e quando eu recebi a unção, sabe? Quando foi apresentado, eu comecei a entender que Deus estava me levando para um outro ambiente. Não era maior, era um Uhum. outro ambiente. E aí eu comecei a entender, depois cuidando das pessoas, cara, tudo mudou. O Espírito Santo veio, sabe? Como foi na vida de Davi, sabe? Davi, mesmo de Sim. braçadas lá, o Espírito de Deus já estava com Davi ali, tomando Davi. E aí ele começou, já tocava a harpa, mas agora a harpa dele tirava os espíritos imundos de Saul. Então era uma outra autoridade, sabe? Era um outro ambiente. E graças a Sim. Deus eu fui obediente no sentido de ir contra muitas das vezes a minha própria vontade e obedecer à vontade de Deus. E hoje eu usufruo do sentido de perceber o quão abençoador eu fui na vida de muitas pessoas e quanto a igreja no sentido também do corpo de Cristo foi bênção na minha vida pelo fato desse momento tão precioso que foi a minha consagração pastoral. Ah, que bênção, Jonatas. Fala para nós aí um pouquinho também sobre a tua família, como é que foi aí o casamento, como é que tem sido isso aí, porque isso aí também é uma coisa que é importante. A gente já falou aqui de profissão, né? A gente já falou, tá falando de ministério, mas eu acredito que a família seja uma coisa, né, de extrema importância. A gente tem que buscar orar para casar, para ter filho, né? Isso aí é uma coisa que tem se perdido. Hoje em dia as pessoas não querem ter filho, estão substituindo gente por pet, né? Claro que é importante a gente, de repente, ter um animalzinho, cuidar dele, mas assim, tem pessoas que estão colocando, às vezes, no mesmo patamar ou até acima, né? Isso aí não é bíblico, isso está errado, né? Exato, mano. Assim, eu vejo quanto isso foi importante. Quando eu ainda era adolescente, eu ia fazer 16 para 17 anos, aí eu tinha 16 anos, conheci a minha esposa, né, a Carol,
E eu lembro que isso era algo que estava no meu coração desde o início. Eu botava na minha cabeça assim, cara, eu não posso errar. Em que sentido? Falei, eu não posso gastar tempo. Eu tinha isso em mim, isso nunca me foi colocado, imputado, sabe? Era algo que, Uhum. uma semente que Deus coloca na vida de cada um. Cada um tem um chamado, cada um tem um direcionamento, um norte. No meu norte era esse. Uhum. Posso perder tempo. Ou seja, eu não posso perder tempo com distrações. E aí, quando eu conheci a minha esposa na igreja, quando eu comecei a me interessar por ela, eu falei, cara, eu preciso conversar com ela. Fui lá, né? Não fui para Roma, né? Foi aqui em Ilha de Guaratiba mesmo. Foi Depois a do... Roma, exatamente. eu não tive essa ousadia, mas, mas eu conversei. E eu lembro que na conversa, quando eu conversei, eu falei assim, cara, olha, eu já sabia naquela época, né? Eu já cuidava de pessoas. Na verdade, eu já tinha um trabalho com jovens da minha idade, não era líder de jovem nem nada, mas nós trabalhávamos em células, então eu já tinha uma célula desde os 13 anos. Então Uhum. eu já cuidava, mentoreava pessoas, mesmo na minha limitação de adolescente, já há quase 3 anos, para 4 anos. Sim, Eu lembro que quando eu olhei para ela, eu falei, ó, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, e eu quero saber se você quer ir comigo. Eu quero crescer na igreja, eu quero me formar, eu quero construir uma casa, eu quero casar, eu quero. Aí eu comecei a mostrar para ela os meus planos. Eu falei, cara, se você quiser orar comigo, tá aí o convite. Eu me interessei por você e tal. Os detalhes eu não vou entrar aqui porque você vai ficar registrado, mas ela topou, mano. Ela topou. Essa mulher maravilhosa, Carol. Eu amo. Beijo, meu amor. Te amo. E, e dentro desse processo foi muito importante, porque essa área ficou calma na minha vida, sabe? sim. Quando eu acalmei essa área na minha vida, e essa área é tão conturbada na vida de tantas pessoas, sabe? Porque as Sim. pessoas. Porque, na verdade, eu falo assim, cara, quando você está alinhado em Deus, as bênçãos de Deus correm atrás de você. Eu não Sim. corri atrás da minha esposa, sabe? O que aconteceu foi que os meus olhos se abriram e entendi que aquilo ali era um direcionamento de Deus e propus aquilo para saber se aquilo realmente era de Deus, sabe? Eu propus e na caminhada as coisas foram sendo mostradas que estava sendo de acordo. Então, assim, eu não parei a minha adolescência e fiquei, não, eu só vou me mover no reino se eu tiver uma companheira do meu lado. E a galera abraça certas áreas da vida que são importantíssimas, mas não são a urgência do momento. E Sim. como meu coração se acalmou, eu precisava cuidar dessa área. E eu sabia que agora eu estava sendo introduzido a uma responsabilidade maior, porque agora a minha história estava sendo escrita com alguém. Não só Uhum. eu e Deus, mas agora uma terceira pessoa, né? Sim. Carol. E aí cara, foi natural, porque eu comecei a observar nela, e eu acho que isso é importante frisar aqui, porque você precisa escolher alguém, a caminhar com alguém que esteja caminhando com Cristo, sabe? Que você veja que Uhum. existe, que tem verdadeiramente fome e vontade de crescer em Deus. Se você acredita que o seu casamento é importante na sua caminhada com Cristo, sabe? Se você Sim. acha que o seu casamento não vai atrapalhar ou não vai influenciar em nada na sua vida ministerial, posso dizer que você está errado. Mas tem gente que pensa dessa forma e escolhe qualquer coisa de forma aleatória. E não é assim que funciona. E aí eu Exato. conheci e tal, a gente começou a caminhar junto, ela começou a crescer, desenvolver também sua influência entre as jovens, as meninas, e naturalmente as coisas foram ganhando espaço. A gente ganhou o espaço da liderança de uma forma natural, não foi imposta. Em nenhum momento Uhum. foi assim, ó, o John agora, o John e a Carol são líderes jovens, foi algo que foi acontecendo e essa legitimidade, o mais importante disso tudo, que é a legitimidade veio própria da galera, assim, foi algo muito espontâneo. E aí eu entendi que precisava, eu sempre tive a vontade, fome de ter uma família, de construir uma família, porque eu vivi isso. E aí Sim. nós demos o passo de fé lá em 2011, eu noivei, né? Eu noivei em 2011, em 2012 nós casamos, né? Então dentro desse processo, assim, de quase 9 anos, foram 9 anos, assim, a gente ainda era um pouco novo, até estudar, até me formar, e ela também conquistou as áreas pessoais dela de trabalho e formação. A gente casou em 2012 e de lá para cá tem sido benção, porque como você ter uma casa, uma família, te eleva no sentido de, cara, agora eu sou um sacerdote do lar, cara. Deus está me dando uma Sim. família, eu tô participando do ciclo natural que Deus estabeleceu, sabe? De ter Sim. ao lado. E aí depois nós começamos a orar por um filho, né? E aí veio a princesinha Manuela.
e aí fechou com chave de ouro, sabe? Tipo, cara, agora eu tenho um pedacinho nosso aqui, agora eu vou estabelecer a paternidade, ela vai estabelecer a maternidade, construir um caráter cristão. Isso é fundamental, assim. Para mim é um sonho. Tem gente que é isso que você falou. Tem gente que abraça outras coisas e eu acredito que as pessoas distorcem não por causa das sugestões e não nem por causa, era muito do que eu ia falar no final, mas nem por causa das opções que tem. Tipo, eu não quero ter uma criança, eu vou ter um cachorro. Eu não tenho tempo agora para o ministério porque eu estou fazendo isso. Não é isso. A gente fala assim, a gente vive numa época de humanidade terrível, as pessoas não têm tempo para nada. Não. Eu acredito, na verdade, que é a maior evidência de ausência de Deus. Se você abraça Deus, se você mergulha nessa palavra aqui, cara, você descobre o que o coração de Deus funciona. E o Sim, coração de Deus funciona por família. O primeiro é projeto verdade. de Deus na humanidade foi família. Ele falou, cara, vou fazer vocês uma família. E quando você é filho de Deus, quando você, cara, entende isso, você quer trazer alegria no coração do pai. Fala, pai, eu Sim, entendi. Eu quero construir família. Eu quero é habitar. verdade. Eu quero multiplicar nessa terra. Eu quero ser relevante nessa terra e anunciar as tuas boas notícias, sabe? Então, acho que é isso aí. Bênção, cara. Muito boa palavra. Bom testemunho. Mas aí, voltando aqui para a questão da. Colocou aí que acabou assumindo a liderança do risco zero e tal. Desde quando tem rolado isso aí? Como é que funciona o Ah, risco zero? cara, eu vou te Né? falar que a gente teve um hiato, sabe? A gente teve uma liderança e essa liderança precisou sair para outro lugar, para outro bairro e a gente meio que ficou órfão nesse sentido. E aí meu pai abraçou a gente, não tinha liderança de jovens, abraçou a gente e aí a gente começou dentro de uma célula, sabe? Se consolidando. Foi isso que eu te falei. Quando a gente começou a Uhum, cuidar dos jovens, isso foi se tornando uhum, natural. Quando se tornou natural e a gente assumiu a liderança, nós éramos em torno de 30 jovens, 35 jovens, né? E a uhum, gente ficou, e eu recebi uma palavra assim de Deus falando assim, cara, cuida com excelência o que está na tua mão. Eu falei, Senhor, se são 30 jovens, vão ser os melhores 30 jovens. Eu vou levá-los a experimentar Deus, a experimentar o Senhor e mergulhar na tua palavra. E eu falava, cara, a gente vai impactar essa geração com essa galera. Se Deus formou uhum. 12, eu tenho 30, eu tô no lucro. Então, vambora. Só Sim, que gerava uma fome no nosso coração e nas nossas orações, nas nossas reuniões, de nós atingirmos a graça. Senhor, nos dá, sabe? Senhor, nos dá direcionamento. Senhor, nós queremos alcançar a Ilha de Guaratiba. Nós queremos ser relevantes nessa comunidade. Enfim, cara, foram longos aí uns 4 anos em oração e não via resultado em que sentido? Não via o resultado que nós esperávamos, mas o resultado já estava acontecendo porque muitos dessa galera, muita galera que estava nesse grupo cresceu de uma forma muito profunda com Deus, sabe? Se tornaram uhum, líderes de excelência, uma galera preparada mesmo, assim. E aí, quando a gente tem muito a ver com a ARC. Por que eu vou falar sobre isso? Porque quando a gente começou a caminhar com a ARC em 2014 para 15, a gente começou a passar por um treinamento e ali, nessa mentoria, eles começaram a nos dar um norte, sabe? Sobre implantação de igreja, sobre como entender a comunidade local, como entender a proposta da juventude, como entender a proposta das famílias. E dentro dessa mentoria, em 2015 para 16, Deus virou a chave, mano. E aí, o que aconteceu? 4 jovens que entraram, esses 4 jovens foram os vetores de um novo tempo. Eles começaram a chamar uma galera e aí a gente não tinha mais culto jovem, a gente falou, cara, vamos ficar esse ano só entre nós, estabelecendo fundamento, sabe? E no final do ano, quando abrimos a oportunidade para encerrar o ano com culto, assim, cara, a gente tinha um culto de 30 jovens, do nada, mano. Do nada não, a gente sabe que foi o Espírito Santo, foi 100 jovens. A gente não tinha olha escolhido só. a galera. E aí, cara, corre atrás, vamos fazer um momento bem legal aqui com a galera. Aí no outro culto, mano, 150. Aí no outro culto, Deus foi trazendo, porque uma galera foi compartilhando o que tinha experimentado lá conosco, e isso foi gerando Uhum, curiosidade. Aí no outro 200, 300, 400, 500, chegamos a ter quase 600 pessoas, mano. olha Esse só. jovem, mano. E aí por um erro de comunicação, sempre foi sábado, sabe? Sempre foi. Todo culto jovem é sábado, né, no Brasil. Uhum, O nosso culto foi sim, sexta-feira. Esse culto que foi o primeiro que deu 100 pessoas, e assim, eu falo 100 pessoas porque a gente já acostumou a fazer cultos para 100 pessoas, mas chamando outras igrejas, sabe? Mas sim. cultos de pessoas perdidas que não conheciam Deus, foi a primeira vez, assim, com essa quantidade de pessoas. E aí, a gente foi para sexta-feira, e aí sexta-feira caiu certinho, a galera começou a brotar.
E a gente começou a experimentar, tipo, o culto começava às 7h30, 6h30, tá a rua já abarrotada de jovens esperando para entrar, ponto de ônibus descer um monte de jovens. É uma parada que eu sempre sonhei, sabe? E a galera Sim. daqui sempre sonhou e Deus começou a realizar esse movimento poderoso. E eu quero falar rapidinho sobre isso, porque foi importante, porque aí olha só como é que são as coisas de Deus. Quando a gente começou, e aí agora você vai para uma outra etapa, falou assim, e agora? Como é que vai fazer? E aí o Espírito Santo falou claramente comigo, falou assim, brother, você vai dar toda a base bíblica possível para essa galera. Você não vai ser raso. Não vai ser raso. Porque a primeira coisa que a gente quer é ser raso. Fala assim, cara, vamos fazer uma coisa bem, eu vou falar que Jesus é o leque, que Jesus é o lecão, que os de 12, sabe? A gente quer abraçar o mundo. Não sei se você está entendendo. Sim. Sim, claro. É minimizar o máximo de impacto para essa galera entender o evangelho. E não foi isso que Deus falou, cara. Ó, você vai falar na linguagem deles, mas você vai falar fundamento. E aí eu comecei a sentir dentro do meu coração uma urgência tão profunda, Ismael, tão profunda que todo mês que tinha um disco zero era pedrada, mano. Pedrada. Tanto que foi um dos nossos pequenos grupos, né? A gente saiu do modelo de celular e fomos para os pequenos grupos, trabalhar com propósito, cada um no seu dom. Sim. E aí rolou esse pedrada, que era o momento de crescimento da palavra, e o moleque falava assim, cara, que pedrada essa palavra, que pedrada. E aí Deus começou a falar assim, ó, vai falar assim, Espírito Santo, o que você vai falar agora? Você vai falar sobre paternidade, você vai falar sobre amor, você vai falar sobre orgulho. Aí, cara, teve no final do ano passado, no meio do ano passado, Deus falou assim, ó, vai começar a parar. Olha só que doido, mano. Deus começou a falar assim, ó, vai começar a parar e você vai precisar renunciar a isso. Porque agora vai começar a vir um tempo deles colocar em prática o desafio que você, juntamente com a sua equipe, com a igreja, colocaram sobre a vida deles. E eu comecei a Uhum. perceber que algo estava esperando a gente, sabe? E aí aconteceu esse Uhum. Covid. Aconteceu esse Covid e eu percebi o quão foi importante se mover. A gente deseja que o avivamento permaneça, sabe? O avivamento histórico são avivamentos temporários, mas eles deixam sempre uma semente para algo permanente. Sim. Esse de grande despertamento do risco zero, eu acredito que produziu para o que vai acontecer depois do Covid, sabe? Depois dessa pandemia mundial. Eu acredito que muita semente de uma galera que recebeu, dentro desses 4 anos aí, 3 anos, com alguma imaturidade, estão sendo despertados para as sementes que foram colocadas dentro dos seus corações, sabe? Então, esse é o Uhum. movimento do risco zero. Por que é risco zero? Porque lá na célula, nos primeiros dias com meu pai ministrou uma palavra dizendo que quando nós colocamos a nossa vida em Jesus e Ele toma o controle da nossa vida, o risco é zero. Então, a nossa ansiedade de errar, o nosso medo de errar do futuro, o medo das decisões, isso tudo cai por terra quando nós confiamos que o nosso futuro é construído com o presente em Deus. E aí o risco Uhum. é zero. E aí isso virou uma linguagem da galera, pô, o risco é zero, com Cristo o risco é zero. E aí é fundamental essa palavra na vida, sabe, de cada jovem, que cada jovem possa confiar plenamente em Deus. E aí se tornou o nome Risco Zero por causa disso. Que legal, cara. Vocês tiveram uma conferência também, tem mais, não era? Temos o Tem Mais, e iria voltar esse ano, né? A gente pensou É? que a agenda humana era essa. Mas o Tem Sim. Mais foi o primeiro, na verdade, foi o primeiro movimento das igrejas, assim, depois desse ato que eu falei para você, da liderança que tivemos, de a Uhum. gente voltar a unificar as igrejas num tempo de adoração e experiências com o Espírito Santo de Deus. O Tem Mais Sim. era e é a proposta de tirarmos um dia, sabe, um sábado inteiro, de mergulhar na presença do Espírito Santo, ouvir Deus, provar de sinais, prodígios e maravilhas, sabe, crescer e saber que tem águas mais profundas. E o principal objetivo era unificar as igrejas, as lideranças de jovens da Maranata. O que tem acontecido hoje, graças a Deus. E aí teve um período que ficou sem, foram 2 anos sem o Tem Mais, e esse ano a gente iria voltar. Agora tá na mão de Deus, né? Mas É, tá tudo. Deus tá no controle de tudo, né, cara? O pessoal às vezes se preocupa aí, mas Deus tá controlando tudo, né? exato. Esse que é o lance. O risco é zero, né? Como Bom, colocou aí. eu recebi uma palavra particular minha, né? No final de um tempo, um pouquinho antes da quarentena. Eu nunca, a Uhum. gente não imaginava que a gente ia entrar em quarentena, foi antes do carnaval. Sim. Um irmão que eu sei que é um homem de Deus, se encaminha comigo há mais de 22 anos também. Ele olhou pra mim e falou assim: ó, mano, Deus tá falando pra você agora que agora vai ser do jeito dele. Você fez muita coisa pela força do seu braço, agora vai ser do jeito dele. Aí eu Ah, relaxei. sim. Porque agora a gente precisa confiar. Aí na hora eu fiquei estressado, falei assim, como vai ser assim? A gente prega sobre confiar em Deus, mas
A gente que é líder sabe quando é difícil, muitas das vezes a gente precisa ter agenda, a gente precisa ter horário, a gente precisa corresponder, a gente precisa ter Claro. isso, a gente precisa movimentar a galera. E Deus falou assim, não para, mano. E essa foi a primeira palavra em janeiro que eu dei para os jovens, falei assim, ó, eu não vou prometer pão se Deus não mandar pão, sabe? Uhum. A gente fica assim, ó, Sim. Deus vai fazer o sobrenatural. Deus falou assim, não, hoje eu não vou fazer sobrenatural nenhum, não. Hoje é outra coisa. Sermos guiados de fato em obediência à voz, ser sensível ao que Deus está planejando. Foi o que você disse, Ismael. Deus está no controle e a gente está descansando nele. Se vai ter mais, se vai ter mais, se vai ter risco zero, está na mão do Senhor. A gente só está aprendendo, sendo qualificado para o momento pós-pandemia. Exatamente. Cara, inclusive é uma coisa que eu tenho refletido bastante, né? Por exemplo, as pessoas às vezes olham para determinadas situações e pensam, sei lá, um cara que é cantor, é cristão, daqui a pouco ele olha alguém cantando para uma multidão, né? E vê um cara gravando, vendendo, sei lá, milhares de discos, às vezes até milhões, talvez, e ele olha para aquilo ali e de repente ele pensa, ó, cara, o sucesso é isso aí. É. De repente, sucesso é isso aí. Mas aí eu olho lá, de repente, pro apóstolo Paulo e vejo que o cara estava preso e aquelas prisões romanas, o cara estava no meio do esgoto. E eu vejo que esses caras morreram no meio do nada, cara, praticamente. E aí, como é que eu vou olhar para um cara desse e dizer que esse não foi um ministério de sucesso, né? Mas Paulo, eu tenho certeza que ele olhava e dizia assim, ó, o risco é zero, que tudo isso aqui que está acontecendo agora, né, tá nas mãos de Deus, né? Então, o que é uma pandemia perto de uma situação dessas, onde a pessoa, de repente, tá passando fome, sendo agredida, presa por causa do evangelho, né? Isso aí é praticamente nada perto de uma situação dessa. Irmão, imagina você ser Noé, 120 anos, construindo, preparando por um tempo de 6 meses, 9 meses, 6 meses. Fora o tempo depois da arca, sendo perseguido, sendo ridicularizado por um chamado que você acredita que agora vai fazer sentido pelo resto da tua caminhada, e a soberania de Deus te usa só por menos de um ano para um propósito, meu irmão, divisor da humanidade. Uhum. Imagina talvez a crise que Noé viveria no tempo de hoje, dizer, Senhor, o Senhor me preparou para esse tempo inteiro, para viver somente um ano. Então, o problema é que às vezes a gente torna o que era a bênção de Deus em nossa bandeira, em nossa estrutura, né? A Uhum. nossa Sim. autopromoção. Então, às vezes Deus está querendo nos usar por um período para a gente marcar uma geração por um período, sabe? Exato. O João Batista, quando foi questionado sobre a questão de Jesus, ele falou, cara, que querer ser de Jesus e que eu diminua, Sim. sabe? Exato. Olha, toma aqui, Jesus, os meus discípulos são seus discípulos, porque eu sou teu discípulo, eu caminho contigo. Sim. Então, essa crise que às vezes rola, que a gente fala o que é sucesso, Paulo terminou sozinho, mano. Paulo terminou preso sozinho, mano. Então, assim, Exato. a gente acredita que sucesso é aquilo que se sustenta naquilo que a gente acredita que é sucesso. E Deus Uhum. levanta, Deus derruba, Deus separa, Deus evidencia no tempo que Ele quer, da forma como Ele quer. A gente precisa entender essa soberania de Deus e descansar nela, né, mano? A gente é só Exatamente. eu falo isso pra galera aqui, falo assim, a gente fala assim, Senhor, eu quero ser usado. Pai, me usa, Senhor, me usa. Aí você vai, abençoa uma pessoa que precisava de ajuda, ela não te agradece. Aí você fala, Senhor, pô, essa pessoa me usou. Falo, foi para isso mesmo que você orou, não foi para ser usado? É verdade. Jesus foi usado, Jesus não foi só usado, Jesus foi chicoteado, ridicularizado, foi taxado de filho de Satanás. Ele foi usado. Só que a gente quer ser usado da melhor forma. A gente quer ser usado com luz, com plataforma, com bom microfone, com boa plateia. A gente quer ser usado, é assim? Quem não quer Exato. ser usado? Por isso que tem tanta gente do mundo ingressando no mundo gospel por causa disso. Porque, Sim. porque se eu não tenho espaço no mundo, eu vou tentar no gospel porque o gospel me abraça. Então, tipo assim, Sim. as pessoas, na verdade, não estão preocupadas com aquilo que está rolando dentro do coração de Deus. Ela quer usar Deus como um propósito pessoal. E é muito do que você estava falando aí, cara. Que a gente tem que, na verdade, descansar no que é realmente ser igreja, no que é realmente servir o reino. Falando em períodos de dificuldade, né? Como é que isso aí tem afetado vocês? A gente aqui da Igreja Aba de Porto Alegre, a gente foi bem afetado com essa situação, né? Porque, claro, a gente não está podendo se reunir presencialmente, né? E a gente foi obrigado a aprender algumas coisas que a gente até então não utilizava tão bem, né? Por exemplo, agora a gente está aqui batendo um papo, talvez se não tivesse acontecido essa situação toda da pandemia, talvez a gente nem tivesse esse resenha aqui que a gente está tendo agora, né? Então eu vejo que isso aí movimentou muito a igreja, né? Esse período de pandemia, né? Acredito, como a gente falou, Deus está no controle de tudo,
né? Como é que isso aí, como é que foi para vocês aí do Risco Zero, da Maranata? Como é que isso aí aconteceu para vocês aí? Eu acho que isso está sendo, acho que isso está sendo de uma forma uniforme, sabe? Eu acredito que dentro desse processo de pandemia vai consolidar, ou seja, vai aprimorar, vai edificar ainda mais aqueles que já estavam entendendo que eram igreja. Vai ser um processo que vai trazer um resgate profundo de muitas pessoas, sabe? E Uhum, vai ser e já é um processo que está revelando que um coração de congregados que não eram igreja. Então a gente uhum, percebeu, eu percebi muito que dentro da festa da comunhão da igreja, meu pai sempre pregou sobre isso, que é aos congregados, né? Aqueles que participam da congregação, mas que não têm o DNA da igreja. Então uhum, eu conversei com alguns líderes no Brasil e a gente percebeu isso, porque a displicência, muitas das vezes, em participar dos cultos online, da mesma forma como você falou aí, a gente também, eu raramente usava esse tempo aqui de compartilhar, de conversar com líderes dessa forma como a gente está fazendo hoje. E a necessidade nos leva a esse tempo, né? A nossa uhum, experiência é muito mais pessoal, a gente marcava uma mesa e sentava com a galera. Mas eu acredito que isso também está nos qualificando, porque particularmente, há muitos anos eu não vejo, pelo menos na minha conjuntura local, eu nunca vi a igreja uhum. sendo tão igreja nesse tempo. As Sim, pessoas estão tão preocupadas umas com as outras, estão ligando, estão cuidando umas das outras. Quando a gente se encontra, eu encontro muitos irmãos aqui no mercado local, né? Quando a gente vai fazer a compra aqui, comprar as coisas para casa, comprar as coisas para os meus pais, né? Que já são já de uma idade um pouco mais avançada. A gente uhum, encontra irmãos, a gente quase chora. É uma experiência assim, tão incrível que a gente fala assim, cara, sim, pô, que bom que você está aqui, como é que você está? E isso se perdeu no dia a dia da igreja, sabe? A igreja entrou no sim, auto, pelo menos eu falo pela minha igreja. Muitos sim, processos. Agora, a gente ficou, eu falo para você assim, que Deus foi também ensinando para a gente, liderança, sobre esse processo. No início, a gente ficou meio desnorteado em que sentido? Não no que Deus estava fazendo, porque eu assim, cara, como Deus cuida dos seus filhos. Deus já estava nos avisando, sabe? Como até sim. compartilhei. Eu vou contar rapidinho uma experiência. 1º de setembro do ano passado, eu não tenho essas paradas de visão, tá ligado? Tem gente que tem essa parada de visão, tipo, fechou o olho e viu várias paradas. Eu nunca tive isso. Uhum, Eu tive foi uhum, algumas vezes. E nesse dia a gente teve um culto de manhã da ceia, né, do Senhor, né? E quando meu pai estava encerrando o culto, eu me vi. Eu estava atrás, né? Eu estava tocando guitarra, mas eu me vi indo para frente e levantando a mão e falando assim: nós vamos, assim mesmo, nós vamos passar por um tempo extremamente difícil daqui para frente. E Deus está convocando os seus e perguntando: quem vai? Quem se prontifica aí? Cara, eu não falei nada, eu fiquei com aquela visão, aquilo ficou me inculcando. Aí à noite, no culto da noite, eu preguei. Aí quando tava terminando já para dar benção assim para a igreja ir embora, mano, veio aquela visão de novo e Deus começou a disparar meu coração, tipo, fala, mano. Aí eu falei. E algumas pessoas da igreja ficaram meio assustadas, algumas levantaram a mão. E a gente foi entender que Deus já estava dando os sinais, mostrando que Deus estava preparando a igreja para passar por um processo como é esse processo que está acontecendo agora. sim. Então, retomando o que você me perguntou, a gente ficou meio apreensivo porque a gente começou a perceber que as pessoas revelaram que estavam nos seus corações, ficaram descansadas. Então, o culto, 5 horas, 4 horas da tarde, como é gravado, eu posso ver meia-noite. Então, o senso de comunidade se perdeu em alguns irmãos. Uhum, Agora que a gente começa a perceber que como o cerco está se apertando, os dias estão cada vez mais difíceis, a galera está acordando. E a galera está entendendo que ser igreja é estar junto, não importa se é via online, se é presencial. Então a gente passou por exato. tivemos esse problema técnico que você disse, tipo, cara, vamos se movimentar. Teve um culto, mano, que eu cheguei aqui em casa, que a gente não fez na igreja, eu ia fazer aqui em casa só. Aí a internet não tava boa, e fui para a igreja, a internet da igreja também não tava boa, e fui na escola da minha esposa, não tava. Mano, foi assim, tipo, 2 horas antes do culto começar a correria. Então, assim, a gente se adaptou, mas graças a Deus a gente conseguiu consolidar uma equipe de mídia, assim, bem eficaz. Eu quero até agradecer a minha equipe de mídia aí, que tem feito um trabalho excepcional, sabe? E nos ajudou muito Sim. nesse processo.
A gente tem aprendido a se virar, né? Mas isso aí que tu colocaste é interessante, né? Quando a gente está no culto, quando a gente está na nossa reunião presencial, né? A gente, sei lá, começou a tocar ali, teve oração, e a gente parece que há um momento de reverência naquele momento, né? Tá iniciando o culto, né? Daqui a pouco o cara tá na casa dele e ele já tá na hora do louvor, eu vou aproveitar para lavar a louça, É, entendeu? E isso aí já acaba caramba. sendo diferente, não é a mesma coisa, né? Então, assim, eu acredito que é uma coisa que a gente tem que aprender a se policiar também, né? Nós aqui que estamos falando, mas também as pessoas que estão ouvindo. Gente, culto é culto, a gente tem que ter reverência, independentemente de onde for, né? A gente tem que ter um momento, agora eu vou parar, agora eu vou louvar, Claro. né? Agora eu vou ouvir a palavra. Mas é isso que eu tô falando pra você. Esse processo tá revelando os nossos corações. A gente, Uhum, a galera, tem gente que não lavava a louça dentro do culto porque a pia não dava lá na igreja. Porque se tivesse a pia é dele verdade. lá na igreja, o coração ele tava lavando a louça. Mas como tá Sim, em... E aí, o que eu tô falando pra você? Porque você tocou no assunto, Ismael, sobre família. É agora que o homem, que o tempo todo... Agora eu vou falar como líder de jovem, vou falar como pastor local. Vou aproveitar essa oportunidade. É agora que aquele pai de família que sempre colocou nas minhas costas de pai de líder de jovem educar o filho que era ele que tinha que educar espiritualmente, agora ele tem que educar. é Você tá entendendo? verdade. Porque Agora é o exemplo. porque o pai podia ser displicente porque o filho ia sempre para a igreja e aí ele tinha um líder, tinha uma líder para cuidar espiritualmente do filho. Só que agora o pai está em casa e o filho está vendo se o pai é sacerdote, se a mãe entendeu o papel dela de sacerdotisa da casa, sabe? Sim. E é muito, assim como fazem na escola, os pais acham que é a escola que tem que educar, né? Enquanto a escola deveria ensinar, na verdade, esse mesmo processo acontece na igreja. Ah, o meu filho vai ser educado no caminho do Senhor na igreja. Esse é o papel do pastor, é educar meu filho. E, na verdade, a igreja é o resultado do que a gente produz em casa. Se o pai não é um bom sacerdote em casa, o filho pode ouvir de outro. Por isso que eu vou falar uma coisa para você. Eu, como líder de jovem, eu sou mais respeitado, muitas das vezes, e isso é triste que eu estou falando. A minha palavra tem mais peso na vida de alguns jovens do que seus próprios pais. Eu não sei se você já passou ou já vivenciou isso, mas eu já vivenciei. O pai fala uma coisa e aí o jovem vem perguntar para mim e eu venho falar, não contrariando o pai, mas eu venho reafirmar e o jovem toma a decisão porque eu falei. Por quê? Porque o pai e a mãe não dão exemplo. Então, assim, o que você está falando é que esse processo está revelando os corações, que muitas pessoas estavam descansadas no fast food cristão, que era muitas das vezes fizeram da igreja. Ah, o pastor tem uma palavra pronta, eu não preciso buscar, porque eles já buscaram por mim. Eu estou aqui só para Uhum, construir o ambiente. Eu não uhum, vou construir um coração de adorador, porque já tem um lindo ministério de louvor me levando para esse ambiente de adoração. E uhum, agora tem que cantar em casa, tem que dar a mão em casa, tem que glorificar em casa, tem que ensinar em casa. Então, assim, eu sei que é um momento extremamente doloroso para o mundo inteiro. A gente já perdeu aqui na Ilha de Guaratiba irmãos queridos nossos por causa do Covid. Já perdemos, uhum. infelizmente. Sim, Pensando num plano espiritual para o amanhã, que tempo precioso nós estamos passando. Que processo de amadurecimento que a igreja está passando. exatamente. É, como a gente vê, né? Algumas pessoas às vezes dizem assim, quando é que a igreja vai voltar, né? A igreja nunca parou, É, né? mano. A igreja não parou. O que parou foi a reunião no templo, né? Mas a igreja segue funcionando. E é essa que tem que ser a mentalidade. Daqui a pouco vem uma perseguição aí. Sei Isso, lá, não sei, daqui a pouco vem um governo maluco, persegue isso. todo mundo e manda fechar a igreja. Vai parar a igreja? Não. A gente vai continuar se reunindo em casa, né? E assim vai seguir a igreja, como era lá no princípio, lá, né, na igreja primitiva, lá nos nossos irmãos lá do começo, lá do século 1 e 2. Eu não quero ser escatológico aqui, mas a realidade é essa. A realidade é que nós seremos perseguidos por causa do Evangelho, nossas igrejas vão ser fechadas por causa do Evangelho, nossa fé Uhum, será perseguida por causa do Evangelho, e eu acredito que a misericórdia de Deus é tão grande que Ele está nos ensinando nesse tempo, nós estamos antecipando esse cenário para sermos preparados para, de uma vez por todas, entendermos que somos igreja e não somos exato. condicionados a quatro paredes, que a nossa casa, a nossa família, a nossa geração, nós somos a igreja. Uhum, exatamente. É muito, muito boa essa fala aí. Mas Porque enfim, de toda forma, a gente está tendo que aprender a se reinventar, né? isso. Esse é o grande ponto aí, eu acho também. A gente está se reinventando em todos os sentidos, né? Em termos de transmissão, de comunicação. Eu vejo assim, a gente faz algumas reuniões no Zoom
E quando você está fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook, seja qual for o canal, você só está se vendo, né? Uhum. Você faz pelo Zoom, cara. Aí você começa a entender o que você acabou de falar. Porque às vezes eu estou falando uma coisa aqui no Zoom, mano. Aí o cara se levanta e vai no banheiro. Aí o cara tá no celular mexendo. Ele não percebeu que eu tô vendo que ele tá no celular. Que ele tá conversando com o irmão que tá do lado. E tá nem prestando atenção. Aham. Porque aquela liturgia de respeito do culto só acontece dentro da igreja, sabe? Aí você Sim, sim, sim. distrai, cara. Então, assim, a gente tá se reinventando, Ismael. A gente tá... Exatamente. Daqui a pouco o malandro desativa a câmera dele, aí diz, vou chamar o cara para orar, o cara já nem aparece mais, né? É, Já tá longe, já. Foi lá passar o café, sei lá, foi fazer outra coisa. cara. É brabo, É mano. isso aí. Tá É indo. isso aí, é isso aí. Eu tô à procura de verdade, mano. Eu tô à procura dos remanescentes, mano. Eu sabia, assim, meu coração. Eu peguei meio pesado com a galera nesse último ano, nesses últimos 2 anos. Eu sempre fui conhecido, assim, né, de pegar um pouco pesado. Porque dentro de mim eu sabia que é como se. É literalmente como se fosse Noé, cara. Eu sabia que ia vir um dilúvio, sabe? No fundo do meu Uhum. coração, eu sabia como. Mas eu sabia que havia um tempo onde a gente, infelizmente, vai ver. Eu oro para que isso não aconteça, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque isso acaba. Isso é bíblico. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é Uhum. como a gente ama a família, como a gente ama pessoas, a gente não quer que ninguém seja esquecido, que ninguém seja abandonado, que ninguém saia da presença. Mas a gente está à procura dos remanescentes dentro desse tempo, sabe? Todo mundo falava Ismael, Exatamente. que não tinha tempo para nada, que não tinha tempo para orar, que não tinha tempo para servir, que não tinha... Agora tem tempo para tudo e eu vou te responder uma coisa: as pessoas continuam sem tempo. É verdade. As pessoas continuam sem tempo, mano. Eu falo, mano, cara, você tá em casa? É óbvio que o cara tá em casa. Eu falo, cara, não, cara, tô... Claro. Não é essa, pô, não tem que vir aqui. Eu falei, cara, sabe? Eu falo, Tempo é cara, prioridade, né, cara? Tempo é prioridade. A gente prioriza o que a mano. gente quer fazer. Não, eu falei, cara, você tá fazendo teu devocional? Ih, John, pô, caramba, sabe como que é, cara? Tu tá em casa, cara. Então, cara, isso que eu falo, eu vou falar pra vocês, meu. O trabalho, a gente fala assim, não, cara, é a vida corrida. A gente fala, não, é porque o povo se desviou a outros deuses. Não é a questão não são os outros deuses, não, cara. A questão é a nossa autossuficiência, a nossa resistência em sermos obedientes. Então, o problema não é outros deuses, o problema é que nós não nos sujeitamos a Deus, mano. Então, Sim. o problema era o trabalho, agora é a TV. Aí o problema não é a TV, Exato. agora é a rede social. Mano, sempre vai ter um problema, o povo sempre vai ter uma justificativa para não buscar Deus, mano. Aqueles que não querem, né? Existe Exato. uma frase que é clara, é clássica, né? Quem quer, quer. Quem não quer, inventa uma desculpa. Exatamente. É bem por aí mesmo, né? Mas, cara, vamos seguir adiante aí também. Vamos. Vamos falar um pouco sobre a Ark, né? Tu disseste aí que é um dos diretores da Ark. Antes de falar da Ark Brasil, né? Tu falou um pouquinho já antes de como é que isso aí chegou para ti, mas depois vamos retomar. Mas o que que é a Ark Internacional, né? Fala um pouco para nós sobre isso aí também. Contar rapidinho uma história, que é a história base, né? Na verdade, alguns pastores no início dos anos 2000, né? Eles estavam debaixo de uma mentoria, debaixo de uma liderança, e eles tinham um coração, uma vocação de implantar novas igrejas em outros estados, dentro dos Estados Unidos. Só que eles Uhum, tinham uma paixão, mas não sabiam como. Como vou implantar essa igreja? Da onde que eu vou tirar recurso para isso? Como eles uhum. tinham alguns amigos em comum, é necessário contar essa história para você entender o que é o DNA da ARC. Eles tinham Manda ver. um dos pastores, ele já tinha uma igreja consolidada. Já era um pastor de uma igreja consolidada, amigo deles, mas já tinha uma igreja consolidada, uma igreja grande. E você sabe muito bem, mais do que eu, que a igreja americana é uma igreja forte financeiramente também. A igreja Uhum, americana dificilmente tem uma igreja pequena. São igrejas que têm incentivo para serem grandes, sabe? Só não são grandes muitas das vezes por causa da liderança ou porque a liturgia da igreja é algo mais local, mais família, mas a maioria das vezes existe um grande incentivo para mega church, sabe? uhum, E esse cara falou assim, cara, olha só, deixa eu te falar uma parada. Eu vi que vocês dois têm um coração para implantar. Então, eu quero fazer um desafio aqui para vocês. Vamos sentar à mesa, vamos gastar tempo juntos. Eu acredito que eu tenho uma bagagem para ensinar a vocês aquilo que vocês devem fazer e aquilo que eu fiz e que não deu certo. Então, esses caras uhum. começaram a caminhar juntos e trocaram experiências antes mesmo de abrir suas igrejas locais,
de conhecer a comunidade, de como ser um líder saudável, aquilo que deve ser evitado dentro de uma liderança, o que o pastor não deve fazer, o que uma equipe do pastor, uma equipe da igreja não deve ser, o que a equipe deve ser, enfim. Eles gastaram tempo orando, planejando, encontrando em Deus o lugar certo, onde seria a igreja. E aí esse cara, o pastor Greg Surratt, que hoje é o presidente da ARC, disse para eles assim, na época ele não era o presidente da ARC, quando iniciou. Uhum. Hoje é. Ele disse assim, eu vou ajudar vocês financeiramente por um ano. Então, eu vou dar apoio financeiro para que vocês possam alugar um lugar, para que vocês possam comprar um som, para que vocês possam comprar toda a estrutura que a igreja precisa, para vocês fazerem uma boa divulgação, ter um bom planejamento financeiro, para vocês terem uma boa estrutura para equipar, perdão, a sua equipe principal. E aí, isso trouxe para os caras descanso. No que sentido? Tirou esses caras de dentro dessa ansiedade, daquilo que eu disse para você, de muitas das vezes querer fazer as coisas pela força do próprio braço, do desespero, da incerteza das coisas, né? Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta, eu não sei se a gente vai conseguir equipar o som, sabe? E a forma como a gente sempre entendeu o que é formar uma igreja é assim, eu começo dentro de uma garagem, um lugar pequeno, cadeira de plástico, depois eu compro um violão, se der eu compro uma caixa amplificada, sempre foi esse o conceito que a gente teve, desde sempre. A gente começa muito pequeno. E o intuito desses caras era assim, cara, será que a gente consegue construir de uma forma diferente? Vocês já começam, entre aspas, fortes na estrutura. Então esses caras foram para essas cidades 6 meses antes da inauguração desse trabalho. Eles formaram uma equipe. Essa equipe fechou dentro das... Hoje muitas igrejas fazem isso já. Fecharam 6 meses em treinamento dos cultos, das equipes, seja de nursery, que é a berçário, de músico, de porteiro, de cara lá do estacionamento, todo mundo sincronizado, entendendo o DNA da igreja, passando a visão para essa equipe principal. 6 meses depois eles lançaram a igreja e aí tiveram assim um sucesso no sentido até da quantitativo. Nos primeiros cultos, esses dois pastores, o Chris Hodges e o Rick Bizzetti, ele no Arizona e o Chris Hodges em Alabama, eles lançaram no mesmo dia, tiveram mais de 400 pessoas na inauguração. Sabendo que a perda era de 50%, porque muitas pessoas eram convidadas, familiares, que não iriam retornar. Na semana seguinte, eles já começaram com 200 pessoas. A igreja real. Então, eles entenderam que eles pegaram uma chave. Falaram assim, cara, se agora a gente começar... Pô, funcionou. Esse pastor Greg Surratt, que é nosso amigo, nos ajudou, nos deu a segurança de um ano. Agora, o intuito seria o quê? Nós vamos agora devolver para esse fundo que foi investido. A gente vai devolver, vamos construir uma associação de igrejas em relacionamento, que é a ARC. Nós vamos pegar tudo que foi investido financeiramente no nosso, vamos supor, foi investido, vamos supor, 10 mil reais. Estou criando uma suposição. Eu vou com o tempo, quando eu me fundamentar em 2 anos, eu vou começar a devolver para esse fundo esses 10 mil reais que foram investidos em mim, para que a gente possa abençoar agora o irmão X, que também tem um sonho de abrir uma igreja em uma cidade, porque Deus direcionou e ele quer ser relevante na sua comunidade. Não só ajuda financeira, mas nós vamos protegê-lo com a nossa amizade, nosso relacionamento. Nós vamos equipá-lo com toda a nossa experiência do que funcionou e o que não funcionou na gestão ministerial, na vida cristã, dentro da comunidade local. Então, a gente vai mostrar para ele toda uma base do dia a dia para que ele possa se preparar a família dele, preparar a vida pessoal dele, preparar a vida financeira dele, dar toda a estrutura para que esse cara possa entrar nessa vida cristã, sabendo que ele tem uma retaguarda, que tem irmãos, pastores que estão orando por ele, protegendo ele. E isso é muito lindo, porque nesse processo, a ARC começou em 2000, foi crescendo, passou por uma disparada depois do atentado de 2001. Muitas pessoas foram para a igreja depois daquele atentado. Como eu acredito que vai acontecer na pandemia, muitas pessoas acordarem para a realidade espiritual. E as igrejas começaram a crescer no sentido de essa mesa começou a ficar mais larga, ficou maior. Hoje, depois de 20 anos, eles já implantaram quase 1.000 igrejas. São 800 e pouco, quase 900 igrejas que eles já implantaram dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Só que são igrejas grandes, relevantes e que já participam dessa estrutura. Eu sou ajudado e depois eu decido ajudar outra pessoa. Mas nesse projeto de ajuda,
esse cara não está sendo só ajudado financeiramente, ele está sendo equipado, está sendo mentoreado, está sendo cuidado e está sendo acompanhado para ser uma igreja. E a base da ARC é construir igrejas relevantes, igrejas que venham gerar impacto dentro da comunidade local. Ou seja, Uhum. a comunidade, mesmo ainda não crendo em Deus, a comunidade testifica que ela foi transformada de forma benéfica após a implantação daquela igreja. As crianças estão se tornando pessoas melhores, os adultos estão se tornando pessoas melhores, a estrutura local daquela sociedade está sendo impactada por igrejas relevantes de impacto. Então, a proposta da ARC é essa. E a gente está trazendo isso para o Brasil. Eles vieram para o Brasil em 2014, a gente começou a caminhar junto, nós fomos para os Estados Unidos. Todo ano a gente vai para a gente passar por um mentoreamento, um treinamento. Qual é que foi o contato aí? Qual é que foi o contato nesse 2014, inicial? a gente viveu de 2000 até 2011, 2012. Não, até 2013 a gente estava dentro do modelo celular. Uhum. Né? E a gente entendeu que não era mais o momento de estarmos, por N fatores. Uhum. O modelo ficou um pouco enrijecido. Outros fatores do modelo que não estava mais se sustentando nessa questão. A gente começou a pedir a Deus desde 2011 e aí Deus começou a mostrar novos contatos. E aí, um dia aqui na Elan Church, na igreja do pastor Felipe Murdock, a gente foi convidado a participar de um treinamento, de um momento de compartilhamento do reino com um grupo dos Estados Unidos que queriam fazer a ARC Conference, a conferência da ARC. E aí foi ali que a gente conheceu. No final do culto, eu conheci o Michael, que é o diretor da ARC para pro global, né, pro internacional, para a parte internacional, tem a parte interna dos Estados Unidos e a ARC global, né, que são as das nações. Sim. E ali eu compartilhei com ele e ele sentiu, assim, a gente se entendeu ali, né? Eu acho que Deus conectou a gente e falou, cara, você precisa ir lá para os Estados Unidos, a gente precisa começar a caminhar contigo e eu acho que a ARC vai começar através de você e do seu pai. E aí a gente começou a caminhar e muita coisa da nossa igreja local mudou, a forma de culto, a gente começou a entender que muitas coisas a gente perdeu no meio da caminhada e que a chave começou a virar no entendimento que a gente estava falando de uma linguagem que não estava alcançando o perdido, sabe? Não estava alcançando muito aquela pessoa que não entende nada de Bíblia. E a gente começou a entender o equilíbrio da profundidade, do raso, onde a gente encontra o equilíbrio para falar na linguagem, como João 4, né? Jesus falou na linguagem, Jesus falou de água para a mulher que entendia de água do poço, né? A mulher samaritana. Então, a gente começou a entender que precisava melhorar a nossa estrutura. E dentro desse tempo, assim, a nossa igreja se tornou, na verdade, um laboratório de implantação. Hoje a gente caminha com o apóstolo Aloysio também, que faz parte também do Dream Team, da equipe principal, outros pastores que estão caminhando conosco, o pastor Valmito também, e outros pastores que caminham também conosco. E dentro desse tempo a gente tem ajudado uns aos outros, né? A gente tem colocado em prática o primeiro passo, que é estar sentado à mesa, apoiando, orando uns com os outros, ajudando da melhor forma possível, até financeiramente, tentando ajudar uns aos outros para que a gente possa se tornar uma igreja só, né? Uma igreja qualificada, uma igreja solidificada, uma igreja firmada e uma igreja em comunhão, que isso que é reino, né? E, claro, não é interdenominacional, a ARC não se preocupa com a bandeira, mas é sim trabalharmos juntos numa proposta de reino. Sim. Então, resumindo, o lance da ARC inicial, equipar a igreja. Isso, mano. Né, para poder lançá-la, né, equipar aí não só equipar fisicamente, mas também espiritualmente, creio eu, né? O primeiro passo é o espiritualmente. Sim. E aí também o que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes aí seria o lance da conexão, né? Claro. Porque hoje em dia o mundo trabalha em rede, né? Todo mundo trabalha em rede. Por exemplo, laboratórios de pesquisa de universidades. Você acha que um laboratório consegue trabalhar sozinho? Não, eles trabalham em rede, né? Alguém desenvolve uma parte, outra, daqui a pouco uma pessoa do outro lado do mundo está desenvolvendo outra, e assim eles vão trabalhando para poder chegar, né, numa situação final, né, eles trabalham com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Exato. Eu acredito que isso de trabalhar em rede é muito importante. Ontem nós estávamos numa reunião de liderança de jovens que a gente tem aqui em Porto Alegre também, que é o Movimento 1. E aí também tinha, acho que perto de 30 líderes ali participando de uma reunião até no Zoom, né? Também está sendo interessante nesse sentido aí.
E eu creio que esse seja o futuro da igreja, cara. Não consigo vislumbrar outro futuro para a igreja, digo até o momento, né, que não seja esse, né? Talvez a gente venha a ter algumas mega igrejas, de fato, mas eu acho que esse conjunto de pequenas comunidades que vai fazer a diferença, de fato, no mundo. É o que sustenta. É o que sustenta. Se a gente começar a olhar por um prisma das grandes igrejas, o que sustenta muitas das vezes a grande igreja são as igrejas pequenas. É onde Uhum. realmente está acontecendo as coisas, sabe? E essa Sim, questão é fundamental para proteger, porque hoje a gente vê líderes estressados, líderes que estão tirando sua própria vida. E o tema principal da ARC é não caminhe sozinho, não faça ministério sozinho. Ou seja, às uhum. vezes o líder está cuidando de tanta gente, mas ninguém está cuidando do líder, né? Sim, Então, mais do que um braço apostólico ou uma cobertura, na verdade é uma mesa onde o cara consegue ser quem ele precisa ser, as pessoas, e isso é muito importante na ARC, porque existe uma retaguarda que protege o líder, mas também que protege a igreja local. E a gente sabe que nas dificuldades do líder, às vezes o cara sai do trabalho por N fatores, a igreja não fica abandonada, porque esse grupo de pastores está ali junto, a igreja conhece o grupo de pastores, tem intimidade. Então, até uma transição por alguma dificuldade que o líder tem enfrentado, a, uhum. a igreja percebe que ela não está sozinha, que ela está dentro do reino, sabe? E a gente estabelece o reino, essa conexão. E é o que você falou, às vezes os filhos das trevas, eu estou usando isso no sentido daqueles que não conhecem o reino, né? Estou falando Uhum. das ruim, como você falou dos laboratórios. Os caras são mais prudentes, mano. Os caras entenderam que trazer solução real no planeta é caminhar junto. E a gente, muitas das vezes, Exato. levantamos barreiras e falamos assim, não, eu tenho a resposta e ninguém tem a resposta no meu redor. Eu sou a igreja certa. E agora a gente está Sim. entendendo que não vai funcionar. Jesus está mostrando para a gente nesse tempo que a gente precisa colaborar uns com os outros para sermos uma só igreja. A igreja de Atos 2, mano. Igreja de Atos 2, Uhum. 42. Benção, cara, benção. Jonatas, cara, a gente teve um bate-papo bem bacana. Agora eu quero te dar um tempo aí livre aí, para se quiser trazer uma mensagem para a galera, fica a teu critério, tá? Usa como quiser. E também, depois disso, se quiser deixar no final também mais uma mensagem de como que o pessoal pode te encontrar, como é que o pessoal pode ficar sabendo da ARC. Também no final a gente fala isso que eu acho que deve ficar, a gente pode Ah, registrar até. depois a gente pode também abrir também a galera aí. Eu vi um rapaz, eu acho que é Daniel, mandando um oi, a galera aí mandando. É. Pergunta, mano, pode mandar pergunta. Daniel é nosso líder de jovens aqui do Na Real de Porto Alegre. Mano, prazer, Dani. Amém. Que Deus Daniel abençoe Bigler, a família. aí conosco. Tem ó, a Ingrid aqui da Itália, que é um da liderança da Maranata lá na Itália. Tem os líderes de jovens que eu vi aqui da Maranata também que participaram. Quero mandar um abraço para todo mundo aí, Moisés, Ricardo, a galera do Risco Zero que também entrou. Cara, Sim. assim, eu queria. É a palavra que eu tinha falado na outra live um pouco, assim, que é aquela passagem de Lucas 10:38, que fala sobre Marta e Maria. Todo mundo conhece essa passagem, né? Que quando eles estavam de caminho, Jesus entrou num povoado e certa mulher, Marta, hospedou na sua casa. No versículo 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, né? Mas a Marta, no versículo 40, se agitava se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena a ela que me ajude. Então Jesus responde: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ao mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não será tirada dela. Marta, em toda a sua tarefa, em todo o seu estresse, em toda a sua ansiedade, corria o risco de estar edificando toda aquela obra na areia. Jesus está dizendo que a única coisa que Maria escolheu, que foi ouvi-lo e servi-lo e aprender com ele, não será, certamente não será tirado. Em outra, a palavra é tão poderosa que meu pai sempre fala sobre isso. A gente tem que ler o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Então Jesus trabalha das duas formas, naquilo que ele disse, assim como um líder, um pastor, quando a gente vai para um momento de discipulado, de cuidado, às vezes a gente tem que ouvir as entrelinhas, o que ele não quis dizer. Porque, em outras palavras, o que Jesus também quis dizer assim: Marta, você está correndo atrás de tanta coisa que vai passar.
A casa vai voltar a ficar suja, a louça vai ficar engordurada de novo, o chão vai continuar empoeirado. Tudo isso é cíclico, mas esse momento aqui pode ser único. E por que eu estou falando essa palavra sobre tudo aquilo que a gente conversou, Ismael? Porque nesse tempo onde a gente cria N justificativas N circunstâncias para justificar uma geração que é ansiosa, que é urgencial, imediatista, a gente sempre cria culpados. É a internet, é o Google, são as mídias sociais, é a TV, é o Netflix. A gente começa a colocar culpados. E a gente vai dizer que o problema do povo, lá na época, eram os deuses dos Moabitas, eram os deuses do Egito, e o problema não eram os deuses, o problema era o próprio povo. Porque o povo andava atrás de respostas que satisfaziam a sua própria agenda. Maria estava muito mais preocupada em corresponder àquilo que ela queria do que se sujeitar a entrar no tempo de Jesus. O tempo de Jesus nessa passagem é o tempo do ensino. É o tempo onde eu não falo nada, eu só escuto. E aí, por eu querer falar ou fazer muitas coisas, Jesus está dizendo, o resultado dessa guerra, o resultado desse teu sofrimento, o resultado dessa sua crise, o resultado dessa sua ansiedade é inútil. Tem gente limpando a casa, gente ansiosa, gente desesperada e achando que Deus, ela vai dizer assim, Senhor, não te importas? Senhor, não te importas que minha irmã, ela está querendo, na verdade, dizer que o que a irmã estava fazendo estava errado, o que ela estava fazendo estava certo. Senhor, olha para mim, cara, olha para mim, eu estou fazendo um monte de coisa. Você não está vendo, não, me abençoa. E Jesus falou assim, cara, não acredite que o teu esforço produzirá bênção. Se o teu esforço está na geografia errada, na prioridade errada, no tempo errado. Não acredite que pelo fato de você estar servindo, você é filho. Maria entendeu que ela poderia ser mais do que serva, ela poderia ser filha. Uhum. E Marta, ela decidiu se atarefar para esconder dentro de si que ela estava mais focada em se autopromover, em ganhar de Jesus um elogio, dizer, muito bom, Marta, como você é uma mulher organizada, que mulher maravilhosa que você é, que casa maravilhosa que eu entrei. Sabe qual é o nome disso, Ismael? Idolatria. Essa geração, ela é mais do que uma geração rebelde, ela é uma geração idólatra. O culpado não é o Google está aqui para nos servir. O YouTube não é o culpado, o YouTube está aqui para nos servir. Facebook não é o culpado, o Facebook está aqui para nos servir. Quem contamina o Facebook, quem contamina o YouTube, quem contamina as mídias sociais, quem contamina a nossa casa, não é a televisão. Quem contamina é quem comprou a TV, quem botou naquele canal. É quem entrou no endereço errado no YouTube, é quem está pesquisando coisa errada no Google. Então a gente coloca a culpa nessa geração, dizendo assim, o culpado é o Google, o culpado é esse imediatismo. Não. É uma geração que decidiu, e tem decidido, infelizmente, depender de si próprio e não depender de Deus. Dar lugar a si próprio e não dar lugar a Deus. Mas aqueles que nessa tarde estão vendo essa mensagem e no seu lugar, na sua casa, decidirem voltar a dar lugar a Jesus, sair da poltrona que você está sentado aí, como o Faustão fala, sai, cara. Se você está sentado aí na cadeira, sai, senta no chão e deixa esse lugar para Jesus. Desliga tudo e começa a ouvi-lo. E aí eu te prometo, pelo poder dessa palavra, não é pela minha palavra, é pelo poder dessa palavra, que essa parte não lhe será tirada. Todo o teu esforço em se autopromover, em ser autossuficiente, em tentar mostrar para Deus o seu serviço, será inútil. Deus não está à procura de sacrifício, Deus está à procura de obediência. Tem gente mais preocupada em mostrar para Deus que está se sacrificando. Olha, Deus, eu estou fazendo, me abençoa. Olha, Deus, eu estou fazendo. E Deus está falando assim, você, ao invés de estar fazendo, você deveria estar obedecendo. Porque quando você faz aquilo que você obedece, você poupa energia, você poupa saúde, você poupa tempo.
Quantas vezes a gente sacrificou saúde, energia e tempo fazendo aquilo que a gente acha que Deus estava aprovando e Deus não estava aprovando? Eu quero terminar essa palavra dizendo que Jesus estar na nossa casa é bênção, mas não é aprovação. Isso não significa que a gente está sendo aprovado. Jesus pode ter entrado na nossa casa como está acontecendo agora. Jesus está entrando na sua casa através desse coração maravilhoso que é o coração do Ismael, da Ana, dessa igreja maravilhosa, da Aba, que abriu essa oportunidade para que você que entrou aqui seja abençoado. Jesus pode estar entrando agora na sua casa, no seu coração, e você pode não estar dando a ele o lugar devido. O que conclui é que você pode dizer assim, como eu fui abençoado. Dentre todas as casas, Jesus entrou na minha, mas você ser reprovado. Porque quando Jesus entrou na sua casa, você quis dizer coisas para ele ao invés de você estar ouvindo o que ele queria dizer para você. Então grave essa verdade. Ser abençoado não significa estar sendo aprovado. Mais do que ser abençoado, busque ser aprovado. E essa parte não lhe será tirada. Amém. 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 Só quero fazer uma colocação também em cima ali do que tu disseste, né? Que a igreja tem esse pecado de idolatria, mas a gente, infelizmente, é uma geração que busca likes muitas vezes, né? Só que a culpa nunca é do bezerro, né? A culpa é de quem faz o bezerro. A culpa é de quem faz o bezerro. É isso aí, mano. É isso aí, você falou tudo agora. E Moisés chega lá e fala, não, é o bezerro. É o Adão, né? É a mulher que tu me deste. Não, tu que tu não administrou a parada. Exatamente. Cara, muito obrigado. Pô, cara, galera falando aí com a gente, a Keren compartilhou, também teve aí compartilhando algumas palavras durante, né, a nossa conversa. Também a pastora Mônica, que é a nossa pastora aqui, também esteve assistindo com a gente. Não sei se ainda está, mas abraço para a pastora Mônica. Né, o Daniel e a Verônica, que são nossos líderes aqui de jovens, também estiveram juntos, né? Inclusive, né, vamos aproveitar para manter esse contato aí, de repente, entre nós aí, né? Futuramente vamos ver se a gente marca alguma coisa, não sei. Vamos pensar, né? Deus tem coisas maravilhosas aí, certamente, para todos nós, né? A gente precisa, mais do que nunca nesse tempo, a gente precisa valorizar as sementes. Eu acredito que esse momento foi uma semente, irmão. Te agradeço demais, primeiramente, pelo teu coração, pela tua simplicidade. Eu não falo isso para te engrandecer, você sabe muito bem, mas eu preciso dar honra a quem tem honra. E você é um cara simples, um cara disposto, um servo do Senhor, um filho do Senhor. Você e a Ana tem um coração maravilhoso, sabe? Corações maravilhosos. Eu oro, peço a Deus para que Deus fortaleça vocês sempre nesse tempo, a sua igreja, o trabalho com essa liderança. Eu oro para que vocês sejam alcançados sempre com a sabedoria do alto. Muito obrigado. É uma honra minha, assim. É uma honra no meu coração ter tido o privilégio de participar de um tempo tão maravilhoso como o tempo de que nós tivemos aqui agora. Obrigado pelo teu coração, por você ter ouvido Deus e ter aberto essa oportunidade para a gente aqui. Quero mandar também um beijo aí para minha igreja, por Risco Zero, para a galera que também está aqui somando. Obrigado, Ismael, de verdade, irmão. A gente que te agradece, Jonatas. A pastora Mônica deu um ok ali que ela está com a gente ainda aí acompanhando, né? A Ana tá lembrando, gente, né, a galera que ainda está conosco aí, quinta-feira a gente vai ter uma resenha com a Edmeia. Pouca coisa. Não percam, 15 horas, quinta-feira, na nossa página ali, @narealpô, a galera quiser curtir ali, seguir, né, tamo junto. Não esqueçam de seguir também a página da Maranatha Church. Isso. Né, sempre tem material bom, né, também pregações interessantes. Também a página da Igreja Aba Porto Alegre, também tudo aqui no Instagram, também tem no Facebook. Sigam, gente, sigam porque a gente está conectado, a gente tem que andar em rede, né? É muito importante isso. Né? A pastora ali lembrando que quinta, de fato, a gente tem a missionária Edmeia conosco, e certamente vai ser bênção, não percam, tá bom? Pastor Jonatas, muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar conosco, obrigado por ceder esse tempo, né? Certamente também é uma pessoa muito corrida, mas como a gente disse também, tempo, né? A gente que define o que a gente vai fazer, né? Claro, mano. E essa parte aqui eu tenho certeza, não será tirada. Não será tirada, com certeza. Obrigado. Então tá. Gente, fiquem com Deus. Pastor Jonatas fica com Deus aí. Até a próxima, tá bom? Abração, Deus abençoe a todos. Valeu, cara.